O menino desapareceu numa manhã de setembro, brincando no quintal de casa. Tinha 10 anos, e a última imagem dele foi captada pela câmera de segurança às 9h12, empurrando o próprio balanço. Nenhum som, nenhum vulto, apenas o assento vazio voltando sozinho. Por 12 anos, o caso ficou esquecido, arquivado como fuga ou sequestro. Até 2023, quando novos moradores reformavam o terreno e notaram algo estranho. O velho balanço, coberto de ferrugem, movia-se devagar, mesmo sem vento. A perícia instalou sensores de vibração e registrou oscilações regulares, como se alguém pequeno o empurrasse. Nenhuma pegada, nenhuma interferência mecânica. O relatório encerrou com 3 palavras: movimento não explicado. O que faz um balanço parado há 12 anos voltar a se mover? Exatamente no mesmo horário em que o menino sumiu? O papel térmico saiu do datalogger como quem entrega um segredo debaixo do balcão. Picos repetidos, dias seguidos, todos às 9h12, e 12 segundos depois, silêncio. A linha preta no gráfico subia, caía e morria sempre no mesmo ponto. Era uma prova cronológica fria que não se importava com luto ou especulação. Marina Azevedo reparou primeiro no padrão e só depois no cheiro de café passado que já tinha esfriado na sua caneca. Ex-perita da Polícia Científica do Paraná, hoje consultora discreta para escritórios de engenharia e promotorias, ela tinha o hábito de circular com uma lupa no bolso do jaleco, como quem carrega um amuleto. Amanhã estava normal. Laudo de ruído para um condomínio no Água Verde, e-mails atrasados, até o toque curto do celular vibrar sobre o tampo de fórmica. Azevedo atendeu. Delegado Nóbrega. Lembra do caso do menino do Balanço 2011, Curitiba? A voz veio direta, e o silêncio seguinte foi mais eloquente que qualquer prefácio. Marina se recostou. Lembrava do assento azul, do pé de caque, da câmera que filmou a ida e o vazio. Lembrava do rosto da mãe no corredor da DHPP. Um rosto que não esquecia. O que aconteceu? Perguntou, já pegando a bolsa. O terreno foi vendido. Reformaram o quintal. Instalaram sensores. Às 9h12, o balanço se mexe. Sem vento. O registro mostra força equivalente a uma criança de 30 quilos. Preciso de alguém que traduza isso para o chão da realidade, antes que vire circo. Rua sem saída, casa antiga de alvenaria no Bacaxere, muro baixo de reboco, e o cheiro de concreto fresco brigando com o perfume doce que vinha das padarias da avenida próxima. Quando Marina encostou, a betoneira estava parada. Os pedreiros, com capacetes ainda na cabeça, alinhavam-se como plateia improvisada. Atrás, o pé de caque, inclinado para a direita, lançava uma sombra de dedos longos no gramado. O balanço azul pendia de cordas endurecidas pelo tempo. A pintura estalada deixava ver o cinza do metal de apoio. Camila e Renato vieram até o portão. Jovens, mãos de quem lixa madeira no fim de semana, olhos de quem não dormiu direito. Você é a perita? Camila perguntou em voz baixa, como se o quintal pudesse ouvir. Perita, pode me chamar de Marina. Renato abriu espaço sobre uma mesa de cavaletes e mostrou o relatório que imprimira. Linhas, colunas, gráficos. Marina reconheceu de relance. Acelerômetros no suporte da viga, sensor de deslocamento no assento, anemômetro preso ali perto para medir vento. Eu montei isso, ele disse meio pedindo desculpa, para calar os curiosos. Mas as curvas, apontou incerto, não batem com vento, nem com vibração de máquina da rua. Marina passou o dedo no papel. Cada pico tinha o mesmo desenho, amplitude crescente nas primeiras 3 oscilações, depois decaimento suave, um pulso discreto no momento 0, e o relógio marcando 9h12 no início, 9h12 no fim, sempre igual. FFT? Ela perguntou. Fiz. Renato entregou outro gráfico. Frequência dominante em 0,5 Hz, com harmônicos baixos. Transformada de Fourier, explicou Marina para Camila. É um jeito de transformar um movimento em notas de frequência. Em balanço, 0,5 Hz é um vai e vem a cada 2 segundos, típico de criança pequena empurrando antes de sentar. O quintal tinha temperatura de sala de espera, nem frio nem quente,
e havia um cheiro mineral de terra revirada misturado ao doce discreto do caqui maduro que apodrecia escondido sob as folhas. Um sabiá cantou curto na divisa do terreno. As cordas do balanço, rígidas, marcadas por fibras estouradas, raspavam no gancho a cada brisa, fazendo um som seco de corda de violão desafinada. Marina ajoelhou no gramado e passou a mão por baixo do assento. Poeira fina, grãos de tinta azul, ferrugem. Quis fotografar, mas respirou fundo. Não era cena de crime, não havia lacre, e qualquer coleta ali seria mais simbólica que útil. "E a câmera?" perguntou. Renato ajustou o celular no tripé improvisado que apontava para o pé de caqui. "Estamos gravando em 4K desde ontem, e baixei o arquivo de 2011. É feio, baixa resolução, mas..." Ele conectou um pendrive à TV da sala e levou Marina para dentro. O interior da casa cheirava a tinta e gesso. O televisor, apoiado em um caixote, ocupava a parede nua. Na tela, a data antiga, 12/09/2011, 9:11 e alguns segundos. Um menino de costas, camiseta clara, empurrando o assento azul com a mão aberta, só o braço entrando no quadro e saindo, o corpo dançando junto com a corda. 9:12:0. O assento ganha ritmo. 9:12:12. Vazio. O balanço continua, diminui, para. O som, 0. Só o barulho estático de uma câmera velha. Marina sentiu o estômago morder. Aquilo era o que sempre foi, um registro cronometrado do ir e do sumiço. Nada além do movimento. Voltaram ao quintal. Os pedreiros murmuravam. Um vizinho encostado no poste pigarreou alto, como quem quer emitir opinião. Ninguém disse nada. Marina pediu: "Vamos espelhar o datalogger no notebook. Quero ver o sinal em tempo real." E para Camila: "Posso subir na escada?" Só para olhar o gancho. O metal, corroído nas beiradas, tinha brilho limpo onde a corda roçava. O gancho girava num eixo preso à viga, com jogo mínimo, mecânica antiga. Marina tocou de leve. A corda cantou um nheque seco, e o assento moveu 1 centímetro e parou. "O que você espera achar?" Camila perguntou, abraçando os próprios braços. "Nada que acalme o coração." Marina respondeu com honestidade. "Mas talvez algo que explique o padrão. Em mecânica chamamos de análise modal. Cada estrutura tem um jeito preferido de vibrar. Se um estímulo acontece sempre igual, ela responde sempre igual. E quem dá o estímulo?" Um pedreiro arriscou. "Um moleque invisível?" Marina não sorriu. "Por enquanto, temos só o estímulo. O quem fica fora do meu escopo." Renato ajeitou os cabos. O anemômetro mostrava vento 0. O software, uma janela preta com uma linha verde esperando qualquer coisa que se mexesse. Marina conferiu o relógio do notebook e o horário do núcleo do roteador. Checou 2 vezes, mania de perita. Sincronizou com o relógio do celular. "Metadados", ela explicou, sem que ninguém pedisse. Informações que o arquivo carrega escondidas. Hora, data, aparelho. Se a gente não confere, abre brecha para erro bobo. 9:11:50. Uma nuvem passou preguiçosa. O ar tinha densidade de sala de hospital. A sombra do caqui encurtou 2 dedos. No silêncio, o latido de um cachorro distante. 9:12:0. O assento azul foi e voltou com a elasticidade de memória muscular. Primeiro uma oscilação pequena, depois maior ainda, como se uma mão invisível tivesse dado 3 empurrões pacientes. A linha no notebook subiu, fez um arco, desceu, repetiu. 9:12:12. A curva morreu. Vento 0. Vozes presas na garganta. Marina se forçou a descolar o olhar da tela e contar em voz baixa os tempos. 2 segundos por ida e volta. Meia Hz, igual ao gráfico impresso, igual à fita de 2011. "Força estimada?" sussurrou para Renato. "Pelos cálculos, 30 quilos equivalente", respondeu, como quem pede desculpa por enunciar um absurdo. Camila, pálida, segurou o batente do deck improvisado. O vizinho encostado no poste agora parecia menor. Os pedreiros fizeram o sinal da cruz sem muito alarde, mais por reflexo do que por fé. "Ela vai vir", disse Camila de repente. "A mãe." "Quem?" "Marina." "Helena, a mãe do Tomás." E, como se explicasse o inexplicável, alguém mandou o link da matéria do bairro.
Ela pediu para vir. Helena chegou em silêncio, usando um casaco azul marinho que parecia pesado demais para uma manhã de primavera. Trás de olhos que denunciam noites sem dormir de décadas atrás e de ontem. Parou na entrada, respirou fundo como quem pede permissão a uma casa que não é mais sua, e ao cruzar o portão, passou a mão na parede como quem confirma que o que lembra ainda existe. Dona Helena, Camila falou, se aproximando devagar. A gente... Parou, porque não tinha frase pronta para aquilo. Helena assentiu com um meio sorriso que mais parecia disciplina. Viu o pé de caque, o balanço, a viga. Viu Marina e, por um segundo, pareceu reconhecê-la de muito longe. Não da TV nem de jornal, mas de um corredor gelado de 2011. Podemos mostrar? Renato perguntou com a delicadeza de quem mexe numa cicatriz. Mostrem, Helena disse, sem tremer. Ligaram a TV com a gravação antiga e deixaram o celular apontado para o quintal, em tempo real, janela pequena no canto. O passado granuloso ocupou a tela. O menino empurrando devagar antes de sentar. O movimento que prepara o corpo para o impulso. O relógio digital sobreposto subiu para 9h12. No quintal, como um eco sem som, o assento começou a se mover. A sala encolheu. Marina sentiu o ar mudar. Não temperatura, mas densidade. Aquela sensação que em laboratório ela traduziria como alteração do campo de pressão causado por deslocamento de massa ao redor. Helena deu um passo, só um, até a soleira que separava a sala do deck. Nem adiante nem para trás. Um passo para dentro da própria história. A boca se abriu como se fosse falar o nome, mas trocou por um sussurro quase infantil. É assim que ele fazia. Empurrava devagar antes de sentar. O vento que inexistia desde cedo soprou leve, único, como um suspiro contrariando o anemômetro. O assento, em vez de ganhar impulso, assentou. Parou. Um silêncio geométrico. Depois balançou 2 vezes, secas, como se alguém tivesse acabado de pular dele. 2 e nada mais. Ninguém comemorou. Ninguém desmaiou. O que houve foi um movimento miúdo, quase invisível. Os ombros de Helena desceram meio centímetro, como quando a gente solta um peso que não sabia estar segurando. Marina aproximou o rosto da tela do notebook, de forma quase teimosa, procurando defeito. O software marcava vento 0. A curva mostrava 2 últimos picos com amplitude e fase compatíveis com um desembarque brusco, um pulso de saída. Em linguagem leiga, aquilo que um corpo faz quando decide não estar mais ali. Vou solicitar uma perícia de rotina nas cordas e no assento, ela disse, porque era o que se dizia. Mesmo sem cadeia de custódia, vale a documentação. Fotos, medições, conservação das cordas, correntes também. Renato emendou. Se quiser, eu mesmo lacro o conjunto até o IML. Lacre simples serve. Marina assentiu. Zip tie e etiqueta com data e hora. E por favor, guardem os arquivos brutos. Nada de editar, nada de compactar. Os metadados precisam ficar intactos. Helena olhou para o quintal e, pela primeira vez, sorriu de um jeito diferente. Não era alívio. Era compreensão de que algo, pequeno, estranho, impossível, respondera a ela. Marina percebeu que tinha as mãos frias e, enquanto respirava, fez o que sempre fazia quando a realidade desafinava. Conferiu horas, anotou temperaturas, fotografou ângulos, anotou nomes. Ordem no que não se explica, não traz resposta, mas dá chão. Nóbrega mandou mensagem curta. Se precisar, reabrimos como diligência complementar. Marina respondeu só com os horários sincronizados e o pedido de acesso às fitas de 2011 que dormiam no arquivo morto. No gramado, o pé de caque deixou cair uma folha grande, que girou lenta antes de pousar aos pés de Helena. A mãe a pegou, alisou a nervura com o polegar, como quem passa a mão no cabelo de um filho. O relógio do notebook marcava 9h13. O balanço permanecia imóvel, exatamente no lugar em que a luz das folhas iluminava o assento azul. E você, no lugar da Marina, ou da Helena, o que faria nesse exato momento? Me conta nos comentários. Quero entender teu ponto de vista. O pedido para reabrir a diligência entrou às 14h07. Timbrado, com a rubrica de Nóbrega
e um anexo de 4 páginas que Marina redigiu sem adjetivos. O protocolo foi aceito com aquele carimbo que soa como martelo em mesa de madeira. Análise complementar de materiais e registros associados à ocorrência 312/2011. Sem promessas, sem manchete. No dia seguinte, a casa acordou mais cedo que o bairro. O cheiro de massa corrida misturava-se ao de álcool isopropílico que Marina passou no tampo dos cavaletes antes de alinhar os equipamentos. Balança de precisão, trena a laser, paquímetro, câmera com escala milimetrada colada na moldura. Renato trouxe as cordas, já etiquetadas com zip tie. Cordas originais. 09 Auri 40, 14/09/2023. Ela não tocou. Separou um espaço ao lado e montou um gêmeo. Assento de madeira medindo o mesmo, parafusos do mesmo diâmetro, corda nova do mesmo material. Réplica para teste, original preservado. Primeiro a gente entende o período natural, disse, marcando no caderno. T igual a 2P vezes a raiz de L sobre G. Viu o olhar de Camila e traduziu. É o tempo que leva para ir e voltar. Depende do comprimento do balanço e da gravidade. Parece aula, mas ajuda a perceber se tem algo extra empurrando. Mediu o comprimento da corda, do gancho ao centro do assento. Deu 1,01 metro. O período esperado, contas rápidas, pouco mais de 2 segundos. O que os sensores já mostravam. Ela puxou de leve o gêmeo, soltou e deixou que balançasse sozinho. Cronometria, anotações, vídeo em câmera lenta. O som do gancho novo era mais macio. O do original, alguns passos ao lado, rangia como lembrança velha. Vou colocar um geofone no chão, disse Renato, animado, trazendo uma maleta preta. É um sensor que escuta a vibração do solo. Se passar caminhão, a gente vê. Bom? Marina acenou. E liga o anemômetro também. E o magnetômetro? Notou a hesitação dele. É medidor de campo magnético. Se algo com ímã forte mexer isso, aparece. Não que eu espere, mas é bom ter. Às 9h11:50, o quintal parecia prender a respiração. O sabiá voltou a cantar, mas mais longe. O sol, atravessando as folhas do caque, deixava manchas de luz ovais no gramado, como moedas jogadas sem pressa. 9:12:0. O assento original, sem ninguém por perto, começou a ir e vir. 3 arcos crescendo e depois um decaimento paciente. Exatamente como antes. O geofone registrou pancadas de sapato lá da calçada, nada no solo. O anemômetro permaneceu teimosamente em 0. O magnetômetro ficou na linha. Quociente de qualidade, Marina murmurou, apontando o gráfico de amplitude. Q é o quanto um movimento conserva energia antes de parar. Em linguagem humana, o quanto esse balanço sabe balançar. Ela comparou com as medições nos dias anteriores. Igual ao de ontem, igual ao do gêmeo. O que muda não é o balanço, é o empurrão. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, como se respeitassem a queda de amplitude. Helena chegou sem barulho, de novo com um casaco fechado mesmo com o sol já alto. Trazia na bolsa uma flor miúda embrulhada em papel jornal. Parou a 2 passos do pé de caque e olhou primeiro para o gancho, depois para as cordas, por fim, para a madeira azul. Não chorou. Não precisava. Dona Helena, Marina chamou devagar. Posso te pedir uma coisa difícil? Me conta como foi aquela manhã. Exatamente. O que você lembra do som, do cheiro, do que tinha no fogão? Helena respirou pela boca, nos ombros. Eu acordei cedo. Tinha cheiro de pão. O vizinho acendeu o carro às 9 e pouco, aquela Brasília velha que fazia um barulho. Ela aproximou as mãos, como se imitasse a vibração. Grrr. O Tomás foi pro quintal de meia, porque disse que chinelo atrapalhava o voo. Eu ia pedir para ele lavar o rosto. Tinha sabonete na pia. Ela parou e sorriu por dentro. Sabonete de camomila, aquele que não arde o olho. Som de avião? Cachorro? Marina insistiu com cuidado. Um cachorro latiu, mais longe. E depois, silêncio demais. Marina anotou. Só palavras, nada de conclusões. Ao meio-dia foram ao arquivo morto da DHPP. Parede de aço, cheiro de papel úmido, lâmpadas que piscavam uma vez antes de firmar. O servidor os recebeu com educação cansada.
Localizou o DVR antigo como quem acha um livro extraviado. O aparelho era um tijolo preto com parafusos riscados. Tinha etiqueta com data de apreensão, 2011. Ele explicou o que dava e o que não dava para fazer, sem prometer milagre. Essa geração sobregravava em loop, disse ajustando o óculos. O que temos é exportação feita na época. Se houve falha de compressão, veio junto. Se quiserem, posso gerar o hash. Gera, por favor, Marina pediu. Hash é uma espécie de impressão digital do arquivo. Garante que o vídeo que vamos analisar é exatamente o que saiu daqui. De volta a casa, Marina abriu a gravação de 2011 em um software que estabiliza a imagem. Fixou o quadro na viga, corrigiu o tremido, aumentou o contraste só no assento. Na lateral, travou uma régua virtual. Adicionou um plugin que mede fluxo óptico, uma técnica que calcula, pixel a pixel, para onde a imagem anda entre um quadro e outro. Explicando sem matemática, serve para quantificar movimento em vídeo ruim. Os números começaram a aparecer como uma legenda secreta. Deslocamentos em pixels, velocidades aproximadas. Ela cruzou com o log de 2023. A curva do ir e vir, com os mesmos 3 impulsos iniciais, tinha a mesma proporção de crescimento. Era como ver alguém repetindo um hábito motor. A mesma decisão de braço, a mesma cadência. Camila encostou as mãos na borda da mesa e não disse nada. Renato, ao lado, mordeu o lábio inferior. Isso é biomecânica básica, Marina falou, quase para si. Cada pessoa tem uma assinatura cinemática, um jeito de se mexer. Não é jurídico, não é prova de tribunal, mas como indício é forte. À tarde, o vizinho do poste, agora apresentado como seu Gustavo, ofereceu um café e uma opinião sóbria. Em 2011, esse bairro tremia quando o bi-articulado da linha Santa Cândida passava, disse encostando a caneca. Mas 9 e o 12? Não. O da minha filha passava 9 e 35. Renato conferiu no geofone dos últimos dias, picos de microtremor compatíveis com ônibus às 9h34 e 10h10. Nada às 9h12. Marcaram, riscaram hipótese. No terceiro dia de medições, Marina pediu algo que soou esotérico e era técnico. Fotografar, a cada minuto, do mesmo ponto, a sombra do caque sobre o assento. Colou uma carta de cores e uma escala ao lado para calibrar o tamanho. Montou um tripé em azimute fixo, a orientação em relação ao norte real, e setou um disparo automático. Explicou em voz alta, para documentar. Fotogrametria de sombras. Pela posição e tamanho da sombra, a gente infere o ângulo do Sol. Se eu tiver latitude, longitude e hora, dá para reconstruir a geometria do momento. Traduziu com um sorriso curto. É usar o céu como régua. Quando as fotos foram para o computador, um padrão apareceu como quem levanta a mão do fundo da sala. Em setembro, por volta das 9h12, um feixe recortado por 3 folhas mais claras atravessava o mesmo ponto do assento azul, exatamente onde a mão de uma criança tenderia a apoiar antes de sentar. Em 2011, pela granulação do vídeo, o brilho era tosco. Mesmo assim, a mancha de luz tinha contorno parecido, uma elipse inclinada. O pé de caque cresceu, sim, mas mantinha galhos que, em setembro, entregavam o mesmo recorte. Essa coincidência de geometria solar não explicava a força, mas tirava o caso da sorte besta e o empurrava para o reino do ritual da natureza. Todo dia, no mesmo minuto, o céu desenhava a mesma lâmina de luz no mesmo lugar. Marina imprimiu 2 imagens, uma de 2011, outra de 2023, e as colou lado a lado. Em volta, escreveu à mão. Assento, mancha de luz, 3 impulsos, 12s, decaimento. Helena observou de pé, braços soltos ao longo do corpo. Não era crente nem cética, era mãe. Quando abriu a boca, a voz veio como quando se lê receita em voz alta para acertar a mão. Todo dia, na mesma hora, o céu bate na mesma madeira. Ele aprendia assim, repetindo, e não terminou a frase. A polícia científica enviou 2 peritos, profissionais, sem piada pronta. Fecharam a área com fita, coletaram fibra da corda usando fita adesiva de baixa adesão. Explicação breve de Marina.
A cola levanta partículas sem arrancar o material. Fotografia com escala, luz rasante para revelar microfissuras, suave no gancho. Um deles, Moretti, pediu desculpa antecipada. Se tiver contaminado por anos de poeira, o laboratório vai dar um caldo de tudo. Sapato, folha, tinta, um carnaval. Mas a gente tenta separar. Tudo bem. Marina agradeceu. Se for negativo, já é informação. No fim do dia, Nóbrega passou, de manga arregaçada e cara de quem usou escada da delegacia como academia. Trazia uma pasta com cópia de depoimentos de 2011 e liberou algo que a burocracia normalmente segura: acesso às fotos da primeira busca no quintal. Lá estavam a pá, a fita métrica, o poço drenado, o buraco na terra e o assento azul limpo demais para uma casa com criança. Repare só, quase sem areia colada, mesmo em setembro, mês de vento. Detalhe que ninguém dissera porque não parecia detalhe. Por que está limpo? Nóbrega levantou a pergunta sem dono. Porque alguém limpou, disse um pedreiro na espontaneidade quase cruel de quem mexe com obra e lida com pó. Ou porque ninguém sentou, e se calou, constrangido. Marina guardou a pergunta num bolso interno da cabeça. À noite, sozinha na cozinha da casa, abriu as amostras de ar que tinha capturado com uma bomba manual e filtros de celulose. Pequenos filtros que puxam o ar por alguns minutos para ver o que fica preso. Era gambiarra de campo, mas funcionava. Rotulou cada envelope com hora e ponto do quintal. O laboratório de cromatografia poderia dizer se havia compostos orgânicos voláteis incomuns. Traduziu para si mesma: cheiro em forma de número. O relatório parcial do laboratório veio 2 dias depois. Entre poeira, resina de árvore e traços de tinta, lá estava um pico modesto, mas inconfundível: linalol e alfa-hidroxi-isocromenona. Combinados comuns em sabonetes suaves de criança, linha popular de 2010 a 2013. Não era prova de nada, poderia ser a mão de alguém, podia ser o vento trazendo cheiro de banheiro aberto. Mas, somado aos relatos, fincou uma estaca. É cheiro que dura pouco, explicou o químico pelo telefone. Se você capturou isso ao ar livre, foi porque estava fresco. Marina se pegou pensando no que é fresco quando o assunto é uma década de ausência. Fechou os olhos por um segundo. Ouviu, atrasado, o rangido do gancho no escuro do quintal e decidiu a virada: parar de buscar empurrões e passar a comparar cronologias. Montou uma planilha com 3 colunas: 2011, vídeo; 2023, sensores; 2023, luz, sombra. Em cada linha, 1 segundo. Em cada célula, marcou se havia movimento, se a luz atingia o assento, se o ar mudou. Rodou uma correlação cruzada, técnica simples de ver quanto uma série casa com a outra quando você desloca no tempo. A surpresa veio fria. A melhor sobreposição entre 2011 e 2023 acontecia com um atraso de 0,00 segundo no início e 12 segundos no fim. 0 de defasagem. Não era aproximação, era encaixe. A série de hoje se comportava como eco fiel de ontem, não como coincidência de rotina. Não é só horário, ela disse, apontando a tela para Renato, Camila e Helena. É coreografia. O que aconteceu em 2011 acontece hoje como se fosse um reflexo. Mesmos 3 impulsos. Mesmo tempo até parar. Eco de quê? Perguntou Camila num fio de voz. Do que a câmera viu? Ou do que o balanço guardou? Marina não cravou palavra. Mas o padrão reconfigura o caso. Se não há intruso, se não há vento, se o solo não move, o que sobra? Escolheu não terminar. No dia seguinte, algo quebrou a rotina. O movimento começou às 9h12 mais 8. 8 segundos atrasado. Na curva, os 3 primeiros impulsos estavam mais fortes, como se alguém apressado tivesse empurrado com vontade. O magnetômetro saiu da linha por 2 segundos, sem explicação aparente. O geofone, mudo. O anemômetro, 0. Só um número brilhou no log de rede do roteador. Às 9h12:07, alguém conectou um celular novo ao Wi-Fi dos moradores. Nome do aparelho: Helena, 2014. Camila se desculpou como se tivesse causado interferência por respirar. Helena, corada, desligou o Bluetooth sem saber se isso ajudava. 8 segundos. Marina repetiu, tateando o sentido.
É o tempo que uma pessoa leva para vir da porta até a soleira do deck em passo curto. E o que era corolário virou ideia. À noite, ela mediu com passos de metrônomo e cronômetro na mão o trajeto da sala até o assento. 8 segundos. Voltou para a tabela e adicionou mais uma coluna. Presença. A virada de meio estava ali, meio banal, meio brutal. Não era a casa sozinha. A presença de Helena alterava a dança. O fenômeno seguia o roteiro antigo, mas parecia perceber quando a mãe entrava no campo. Marina dormiu mal. Sonhou com folhas de caqui cronometradas, com gráficos que tinham cheiro. Acordou com a sensação infantil de estar atrasada para uma prova. No quintal, antes do sol bater, percebeu outro desvio minúsculo. No assento, uma faixa estreita sem pó, retangular, como se algo pequeno tivesse encostado e sido retirado. Tirou foto com escala, anotou o horário, respirou. Não disse nada imediatamente. Não queria desenhar o próximo quadro antes de ele existir. No 8º dia, um pedreiro bateu na porta com um pedido prático. Dona, vamos cimentar o canto do deck, senão a chuva leva. Marina olhou para o céu, para a obra, para Helena, sentada no batente com a flor miúda na mão. Tinha pressa, mas não podia fechar a cena. Pediu mais 24 horas. Renunciou à vontade de controlar. Às 9h12 o assento começou a ir e vir com a disciplina de sempre. Mas o ar tinha outra densidade, como se estivesse rigorosamente liso. O decaimento veio, contou-se até 12, e o silêncio pousou no quintal. Foi então que Renato, com a calma de quem lê manual em voz alta para não errar, disse: "Tem algo faltando aqui." Mostrou o registro em zoom máximo. Entre 9h11:59 e 9h12:0, há um micropulso, um pré-empurrão de 1 milímetro. Como se antes de começar, alguém apoiasse o peso por um instante. Pré-carga, Marina traduziu, aliviada de ter uma palavra. Em mecânica, é quando se coloca uma força mínima antes da força de verdade. E de repente o quintal de 2011 reapareceu inteiro. O menino de meia encostando a mão antes de sentar. O enigma agora era maior. A casa não só ecoava o que se viu, devolvia até o gesto preparatório que a câmera mal registrou. Uma memória que não estava no vídeo, mas no objeto. Uma memória talvez do próprio balanço. Quando todos foram embora, Marina ficou mais um pouco, olhando o assento até o sol escorrer para outra parte do gramado. No silêncio, o cheiro doce que às vezes aparecia voltou. Curto, quase um aceno. Não era prova. Não precisava ser. O que viria no dia seguinte não cabia em gráfico, e ainda assim deixaria marcas. Na 10ª manhã, a rotina já tinha virado rito. Marina checava relógios, Renato conferia cabos, Camila ajeitava uma garrafa de água na beira do deck e Helena chegava com um silêncio que parecia cobertor. O quintal cheirava a terra úmida e tinta seca. O sol vinha limpo, deixando um brilho de poeira nas teias de aranha sob a viga. Às 9h11:58, Marina prendeu o cabelo com um elástico quase militar. 9h11:59, anotou no caderno. Pré-carga? Perguntando para ninguém. 9h12, Serge. O assento azul moveu-se 1 milímetro. Aquele toque antes do toque. Depois, 3 impulsos com a cadência conhecida. Ao fim dos 12 segundos, o silêncio caiu pesado, não como ausência, mas como o cobertor que se ajeita. Ninguém respirou alto. Uma folha de caqui desprendeu-se, girando 2 vezes antes de tocar a madeira. Ao lado do círculo de luz, exatamente no ponto onde a mão de uma criança tocaria para sentar, algo brilhou miúdo, fora de lugar no mundo dos grãos de pó. Um botão. Azul, 4 furos, borda levemente chanfrada, a superfície brilhando como coisa recém-lavada. Não estava ali 1 segundo antes. Agora estava. Não rolou, não quicou, não fez som. Apenas ocupava o lugar que o olhar de Helena já procurava. Ninguém encosta, Marina disse com a voz que usava em laudo externo. Câmara, escala, luva. Renato trouxe a câmera com a régua milimetrada colada na moldura. Camila segurou o saco de evidência com zíper, mãos tremendo como quando se tenta servir café sem derramar. Marina fotografou de cima e de lado, com luz rasante para revelar micro-arranhões. O botão não tinha poeira agarrada nas bordas. Não tinha pelinhos.
Não tinha nada que contasse tempo. Só o azul uniforme de resina e um detalhe mínimo no verso. Um anel concêntrico típico de molde de injeção. Eu conheço esse azul, Helena disse, sem tocar. A voz baixa de quem encontra um chaveiro no fundo do sofá. É o azul do colégio, do uniforme. E a frase parou no próprio peso. Marina calçou luvas de nitrila, pegou o botão com pinça e pousou no papel alumínio que forrou como bandeja improvisada. Fez o que sempre fizera. Orientou a coleta para que, se um dia alguém perguntasse, houvesse caminho de volta. Etiqueta. Botão. 9/12/14/24/09/2023. Acento balanço, verso para cima. Fechou o saco. Assinou. Pediu a assinatura de Camila como testemunha. Helena ficou um passo atrás, os dedos entrelaçados com esforço. No laboratório terceirizado, o ar cheirava a isopropílico e ar-condicionado antigo. O técnico, Moretti, que já estivera no quintal, recebeu como quem segura pássaro irritado. Colocou o botão sob o estereomicroscópio, uma lupa grande que dá volume. Ajustou a luz e projetou a imagem em uma tela. A superfície mostrava risquinhos de fabricação, aqueles que vêm do polimento do molde. Nenhuma marca de uso ao redor dos furos e nenhum brilho gasto típico de roupa de criança em recreio. Resina poliéster, provavelmente com pigmento fitalocianina azul, disse Moretti, aproximando mais. Vamos confirmar no FTIR. FTIR. Espectroscopia infravermelha por transformada de Fourier. Moretti traduziu para Helena com paciência. É um jeito de escutar como as moléculas vibram quando recebem luz infravermelha. Cada tipo de plástico canta uma música. Se bater com o padrão de 2011, a gente fica mais perto de entender de onde veio. Horas depois, o gráfico apareceu, serrilhado e belo como cordilheira. Picos, onde deveriam estar picos. A comparação com uma biblioteca de amostras antigas do próprio laboratório, botões coletados em perícias de 2009 a 2014, deu casado com uma série de 2011, resina de poliéster insaturado com aditivo UV da época, assinatura quase idêntica. Marina pediu DSC, calorimetria exploratória diferencial, para checar transição vítrea, uma temperatura na qual o plástico amolece ligeiramente. A curva bateu com materiais produzidos no início da década, não com formulações mais novas. E desgaste? Marina insistiu, técnica e teimosa. Zero significativo. Moretti respondeu. As bordas internas dos furos estão vivas, sem arredondamento, como se nunca tivesse sido costurado. E apontou o verso. Olha aqui. Microgravação B11, no aro do molde. Pode ser o código da forma. Ele coçou a nuca. O fornecedor que atendeu o colégio podia confirmar. Renato, que não tinha sossego, achou o nome do fabricante nas etiquetas antigas que Camila encontrara debaixo de uma gaveta. Ligaram. Uma senhora com voz de quem classificava caixas desde 1987 confirmou. A gente usava molde com B11 na linha escolar até 2012. Depois trocamos para o B14. Fez-se silêncio dos dois lados da linha. Marina registrou. Material compatível com 2011, sem desgaste, sem fibras de tecido nos furos. Aparição no assento 9 e 12/14. Ambiente controlado, sem vento, sem intrusão observável. No fim da tarde, Helena pediu o botão. Não como prova, como coisa de quem vai arrumar uma gaveta que ficou aberta tempo demais. Marina pensou na cadeia de custódia, olhou para o relatório que já tinha o essencial, olhou para a mulher que segurava a bolsa como quem segura uma mão pequena na rua. Devolveu. Helena levou para casa, abriu a gaveta de costura que não abria fazia anos e escolheu uma linha azul quase do mesmo tom. Num travesseiro pequeno, de tecido liso, alinhavou o botão no centro com pontos discretos. Costurou devagar, como quem aprende a respiração de novo. No dia seguinte, às 9h12, o balanço não se mexeu. Nem 1 milímetro. O anemômetro marcava 0 porque precisava. O geofone ouvia a rua como sempre. O magnetômetro teve um soluço de meio segundo e se calou. A curva no notebook foi uma linha reta que era quase afronta. No quintal, a luz recortada atravessou as folhas e bateu no assento azul. Não houve eco. É isso, Helena disse sem triunfalismo. Ele avisou.
e encostou a mão na viga como quem agradece a um poste por ter segurado a rua. Nos dias que se seguiram, Helena voltou toda manhã, com flores miúdas arrancadas do quintal de casa, cheiro leve de sabonete de criança que impregna sem pedir. Sentava na soleira. Falava sozinha sem pedir licença. Histórias de 2011 mescladas com listas de mercado e recados de hoje. Um sábado, o ar tinha cheiro de pão tostado que vinha da padaria da esquina. E ela riu pequena, riso que não acorda ninguém. Uma brisa mansa passou, só suficiente para mexer o cabelo na testa. As cordas não cantaram, o assento não se moveu. Marina, pela primeira vez em muitos anos, escreveu um relatório que não cabia só em técnica. A parte fria estava lá. Medições, horários, tabelas, fotos com escala, análises químicas, transições térmicas, histórico de molde. A parte quente, ela guardou para o texto final, naquelas linhas que ninguém lê, mas opinam sobre o caso inteiro. Observa-se correlação perfeita entre o padrão de movimento registrado em 2011 e o fenômeno observado em 2023, com alteração quando há presença da genitora. Houve materialização de objeto compatível com o universo da vítima, botão de uniforme sem fonte identificável. Conclusão pericial, impossível atribuir causa mecânica conhecida com os dados atuais. Recomenda-se preservação do local e ausência de intervenção. Nóbrega leu em voz alta no gabinete, como quem confere caminho em mapa antes de pegar estrada ruim. "E o que eu faço com isso, Azevedo?" perguntou sincero. "Anexa ao 312/2011 como diligência extraordinária. Registra como evento sem autoria. E deixa quieto." Ela respirou. Às vezes, fechar um lápis é entregar para o outro caderno. O delegado coçou o queixo e assinou. Carimbo seco que soou mais leve do que da primeira vez. Devolveu o processo. "Você acredita em quê?" perguntou já no corredor. Marina sorriu sem dentes. "Eu acredito em padrão. E em gente." Bebeu o resto do café frio. "E nesse caso acredito que a casa memorizou um gesto. O resto não precisa de mim." Camila e Renato decidiram não mexer no quintal. Cancelaram a ideia do deck novo. Plantaram 2 mudas baixas de lavanda na beira do gramado. Cheiro limpo que não briga com a memória. Pintaram de novo o assento, mantendo o mesmo tom de azul, mas preservando, no verso, um pedacinho da pintura antiga, lascada, como quem deixa uma cicatriz visível de propósito. Às 9h12 de cada manhã de setembro, a luz atravessa as folhas do caque e encontra o assento no mesmo ponto. Não há vai e vem. Mas, em dias de céu muito claro, Camila jura. E Renato finge não jurar junto, que o brilho no centro parece elipse de olho aberto. Helena, no sofá, com o travesseiro no colo, sente às vezes um perfume rápido de sabonete infantil. O botão, ali costurado, reflete pouca luz, parece sempre limpo. Ela aperta de leve, como quem desenha uma campainha que não existe. E nesse toque, parece ouvir um barulho baixo de corda se tensionando. Não dói, não machuca, só volta. Na última visita de setembro, Marina ficou por perto, sem papel nem prancheta. O sol estava baixo e cortava as folhas por trás como lâminas de vidro. Um sabiá cantou teimoso e parou. Helena encostou a testa na madeira da porta por um segundo longo, como se medisse febre. A casa respondeu com um silêncio aveludado. Era isso. O resto era vida continuando. Trem de carga à distância, vizinho lavando o carro, criança gritando por outro quintal. O assento azul, no meio de tudo, permanecia quieto como quem finalmente aprendeu a ficar. Marina foi embora pela rua de paralelepípedo pensando no que arquivar e no que guardar. No topo da ficha mental dela, ficou uma equação que não se resolve. 3 impulsos, 12 segundos, um botão que chega sem caminho. E outra coisa que não entra em tabela. A queda de meio centímetro dos ombros de uma mãe, um ajuste mínimo que altera o mundo. No registro, o caso não explica o impossível. No quintal, a luz cumpre seu horário. No travesseiro, o botão dorme. E, em Curitiba, toda manhã de setembro, às 9h12, há um ponto azul que devolve a quem olha a sensação estranha de que a casa sabe mais do que diz. Você acha que a verdade acabou aqui? Ou ainda tem algo maior escondido nessa rotina de luz e memória? Escreve tua opinião nos comentários.